Eles riam na minha frente. Falavam sobre o dinheiro da minha casa, sobre como gastariam cada centavo na viagem para a Europa, e faziam isso enquanto alisavam meu cabelo branco, como se eu fosse um animal de estimação velho e surdo que já não entende nada do mundo. O que meu filho e minha nora não sabiam é que por trás do meu olhar vago e das minhas mãos trêmulas, minha mente estava mais afiada do que nunca. Eles achavam que estavam lidando com uma idosa senil, pronta para ser descartada, mas não imaginavam que no bolso do meu casaco de lã o gravador do celular estava ligado. Cada risada cruel, cada plano sórdido, cada traição. Eu gravei tudo. E o que mais me doeu não foi perder o dinheiro. Foi perceber que o amor que eu dediquei a vida inteira a construir não valia mais do que o preço de um apartamento na Zona Sul. Meu nome é Clarice. Tenho 82 anos, embora às vezes sinta que carrego o peso de 200 nas costas. Antes de vir parar neste lugar, eu tinha uma vida cheia de cor e barulho. Fui professora de história por 40 anos. Ensinei gerações a entenderem o passado para não repetirem os erros no futuro. Ironia do destino, não é? Parece que eu mesma não aprendi a lição mais importante. A de que o sangue, às vezes, é a única coisa que nos cega para a verdade. Eu morava na casa que meu falecido marido, o Antônio, construiu tijolo por tijolo. Era uma casa grande, com varanda, quintal com pé de manga e uma cozinha que cheirava a café fresco e bolo de fubá todas as tardes. Era o ponto de encontro da família, o lugar onde meu filho, Fábio, deu os primeiros passos e onde, anos depois, trazia as namoradas para eu conhecer. Eu sempre fui uma mulher forte. Viúva cedo, criei o Fábio sozinha, trabalhando em 2 turnos, corrigindo provas de madrugada, economizando cada centavo para que ele tivesse os melhores estudos, as melhores roupas, as melhores oportunidades. Ele se tornou engenheiro. Lembro-me do orgulho que senti na formatura dele, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto ele jogava o capelo para o alto. Naquele dia, ele me abraçou forte e disse: "Mãe, tudo isso é graças a você. Eu nunca vou te desamparar." Aquela promessa ecoou na minha cabeça por anos, como uma música suave. Hoje, ela soa como um vidro quebrado arranhando meus ouvidos. A mudança para cá não foi repentina. Foi um processo lento, disfarçado de cuidado, uma armadilha doce. Começou com a Vanessa, minha nora. Ela sempre foi muito educada, daquelas que sorriem com os dentes, mas os olhos permanecem frios, calculistas. Ela e o Fábio começaram a dizer que a casa era muito grande para mim, que eu poderia cair, que a manutenção era cara. "Mãe, a senhora precisa descansar", dizia o Fábio, com aquela voz mansa que ele usa quando quer me convencer de algo. "Vamos reformar a casa, trocar a fiação, pintar tudo. Enquanto isso, encontramos um lugar maravilhoso, um hotel geriátrico, onde a senhora vai ser tratada como rainha por uns meses." Eu resisti no início. Minha casa era meu refúgio. Minhas memórias estavam impregnadas nas paredes. Mas a idade traz consigo uma certa insegurança. Eu tinha esquecido uma panela no fogo uma vez, coisa boba, mas eles usaram isso como prova de que eu já não tinha condições de morar sozinha. A pressão foi aumentando. Visitas diárias insistindo, folhetos coloridos do Lar Crepúsculo deixados sobre a mesa, conversas sobre como eles estavam preocupados e não conseguiam dormir à noite pensando em mim sozinha. Por amor a eles, para não ser um fardo, eu cedi. O dia da mudança foi o dia mais cinza da minha vida, mesmo com o sol brilhando lá fora. Eu preparei uma mala pequena, pois eles disseram que seria temporário. Levei apenas algumas roupas confortáveis, meu terço, a foto do Antônio e um livro de poesias. Quando fechei o portão da minha casa, senti um aperto no peito, uma premonição ruim, como se aquelas dobradiças estivessem rangendo um adeus definitivo. O Fábio não olhava nos meus olhos enquanto dirigia. Ele mantinha as mãos firmes no volante, falava sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre qualquer coisa que não fosse o fato de estar deixando a mãe num depósito de gente velha. Quando chegamos aqui, a fachada era bonita, admito. Havia um jardim bem cuidado na entrada. Mas assim que a porta de vidro se fechou atrás de mim,
O ar mudou. O cheiro não era de hotel. Era cheiro de sopa rala, de desinfetante forte tentando esconder odores humanos, cheiro de solidão. Fui instalada num quarto compartilhado, apesar da promessa de uma suíte individual. É só por uns dias, mãe, até vagar o outro quarto, o Fábio disse, olhando para o relógio, ansioso para ir embora. Ele me deu um beijo na testa, um beijo seco, rápido, e disse: "Venho te ver no domingo." Os primeiros meses foram de adaptação dolorosa, mas eu ainda tinha esperança. Eu acreditava neles. Acreditava que a reforma estava acontecendo. Eu ligava para o Fábio e perguntava sobre a cor das paredes, se tinham consertado o telhado. Ele sempre respondia com pressa: "Está ficando ótimo, mãe, mas a obra atrasou, sabe como é pedreiro." Eu aceitava. Eu queria acreditar. A equipe de enfermagem aqui é mista. Tem anjos que trabalham por amor e tem gente que só bate o ponto, tratando a gente como se fôssemos pacotes de fraldas a serem trocados. Eu passava meus dias sentada na poltrona perto da janela, observando o portão. Cada carro que entrava fazia meu coração disparar. Será que é hoje? Será que o Fábio veio me buscar? Mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. A tal reforma nunca acabava. E as visitas? Ah, as visitas. No começo, vinham todo domingo. Depois, a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. As desculpas eram sempre as mesmas. Muito trabalho, as crianças estão com febre, o carro quebrou, a chuva, o trânsito. Qualquer coisa era mais importante do que eu. Comecei a perceber sinais sutis de que algo estava errado, não só com a obra, mas com a relação deles comigo. Quando vinham, Fábio e Vanessa cochichavam pelos cantos. Se eu me aproximava, eles mudavam de assunto bruscamente, falando alto sobre o tempo ou sobre novelas, como se eu fosse incapaz de compreender conversas adultas. "E a senhora, dona Clarice? Comeu toda a papinha?" A Vanessa perguntava, com aquele tom infantilizado que me dava náuseas. Eu engolia a seco e sorria, tentando manter a dignidade, tentando não chorar na frente deles. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e o único som era a respiração pesada da minha colega de quarto, eu chorava. Chorava de saudade da minha cama, do meu cheiro, da minha vida. E lá no fundo, uma voz sussurrava que eu tinha sido enganada. Foi num domingo chuvoso que a ficha começou a cair de verdade. Eles não tinham vindo no mês anterior. Eu estava ansiosa. Quando chegaram, não trouxeram nenhuma flor. Vanessa estava com uma bolsa nova, de marca, caríssima. Fábio tinha trocado de carro. Eu vi pela janela. Um SUV prateado, enorme. Entrei no assunto da casa. "Filho, a obra já deve ter acabado, não é? Já faz 6 meses. O dinheiro da minha aposentadoria que vocês estão administrando está dando para pagar tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fábio trocou um olhar nervoso com a esposa. "Mãe, a casa estava pior do que pensávamos. A estrutura estava comprometida. Tivemos que gastar muito mais. Na verdade, estamos pensando que talvez não seja seguro a senhora voltar para lá tão cedo. A escada, sabe? É perigosa." Meu coração gelou. Não era pela escada, era pela mentira. Eu conhecia cada centímetro daquela casa. Antônio tinha feito a fundação com o melhor concreto. Não havia nada de errado com a estrutura. Naquele momento, eu senti o gosto amargo da traição na boca. Mas eu não reagi com gritos. A professora de história em mim sabia que, para vencer uma guerra, você precisa primeiro observar o inimigo. Eu me calei. Baixei a cabeça, fingindo resignação, fingindo que a idade estava pesando mais do que a realidade. E foi ali, naquele silêncio, que decidi que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. A solidão aqui dentro tem uma textura física. É fria, áspera. O abandono se intensificou de uma forma brutal. O Natal chegou e eu passei aqui. Eles viajaram para a praia. "Mãe, o hotel lá não tem estrutura para idosos. A areia é ruim para a sua cadeira de rodas", disse o Fábio por telefone, numa ligação de 2 minutos na véspera. Eu não uso cadeira de rodas. Eu caminho perfeitamente bem. Mas não corrigi. Apenas disse:
Tudo bem, filho. Divirtam-se. Desliguei o telefone e olhei para a pequena árvore de plástico no saguão do asilo. As enfermeiras tentaram ser gentis, me deram um pedaço de panetone, mas o gosto era de cinzas. Passei a virada do ano ouvindo os fogos de artifício estourarem longe, imaginando meu filho brindando com champanhe, rindo, enquanto eu, a mulher que limpou seus joelhos ralados e pagou sua faculdade, estava sendo apagada da memória dele. Depois do Natal, as visitas rarearam ainda mais. Quando apareciam, a atitude deles tinha mudado. Já não havia mais a pretensão de carinho. Era burocrático. Traziam documentos para eu assinar. É para o plano de saúde, mãe. É para o banco liberar a prova de vida. Eu assinava. Minha mão tremia, não por Parkinson, mas por medo. Medo de estar assinando minha própria sentença. Comecei a notar que eles me testavam. Fábio falava coisas desconexas para ver se eu corrigia. Vanessa deixava objetos fora do lugar para ver se eu reclamava. Foi então que eu adotei a estratégia que mudaria tudo. Percebi que, quanto mais lúcida eu parecia, mais eles se armavam, mais defensivos ficavam. Mas quando eu parecia confusa, quando eu perguntava, "Quem é você?" ou chamava o Fábio de Antônio, eles relaxavam. A guarda baixava, eles se tornavam descuidados. A invisibilidade da velhice que tanto me doía podia ser meu escudo. Eu comecei a fingir. Fingi que confundia os dias da semana. Fingi que não lembrava o que tinha almoçado. Fingi demência. Era humilhante. Ter que babar um pouco o canto da boca, olhar para o nada com a boca entreaberta, deixar que me limpassem como uma criança. Mas era necessário. Eu precisava saber a verdade. E a verdade começou a aparecer em fragmentos de conversas ouvidas quando eles achavam que eu estava dormindo na cadeira. "Ela não vai durar muito, Fábio. Olha como ela está", dizia Vanessa, mexendo no celular, sentada a meio metro de mim. O médico disse que essa confusão mental é progressiva. Logo, ela não vai nem saber o próprio nome. Eu sei, Van. Mas a gente precisa daquela procuração total logo. O corretor disse que tem um comprador interessado no terreno, quer demolir a casa para fazer um prédio. O dinheiro é muito bom. Mas se ela assinar agora, algum juiz pode anular dizendo que ela não estava em suas faculdades mentais? Não se a gente tiver o laudo do Dr. Pacheco. Ele é amigo do meu chefe. Vai atestar que ela teve um momento de lucidez. A gente pega na assinatura hoje. Meu sangue ferveu. Eles iriam vender a casa do Antônio para ser demolida, e estavam forjando laudos. O Dr. Pacheco. Eu nunca tinha visto esse médico aqui. Era tudo um esquema. Eu conto isso não para que tenham pena, mas porque sei que muitos de vocês que me ouvem agora já sentiram essa mesma dor. A dor de ser subestimada, de ser tratada como um objeto descartável por quem a gente mais amou. Se essa história toca seu coração, se você acha que ninguém deveria passar por isso, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva para que nossa voz aumente. Compartilhe e ative o sininho para ser notificada sempre que postarmos um vídeo novo. Nós precisamos nos unir, porque a solidão do quarto de um asilo é um grito que o mundo precisa ouvir. Naquele dia, eu não assinei nada. Fingi um ataque de tosse tão forte que as enfermeiras tiveram que intervir e eles foram embora frustrados. Mas eu sabia que eles voltariam. E voltariam com mais força. Eu precisava de provas. A palavra de uma velha esclerosada contra a de um engenheiro bem-sucedido e sua esposa respeitável não valeria nada na justiça. Eu precisava de algo irrefutável. Foi no meu aniversário de 82 anos que o golpe final foi planejado. Eles vieram. Trouxeram um bolo pequeno de padaria com uma vela torta. Cantaram parabéns sem animação, filmando tudo para postar no Instagram com a legenda "Amor eterno pela vovó". Depois das fotos, Vanessa pediu para a enfermeira nos deixar a sós um pouco. Eu estava sentada na cadeira de rodas, fingindo olhar para uma mancha na parede. "Mãe", Fábio chamou. Eu não respondi. "Ela está totalmente aérea hoje", ele disse para a esposa. "Ótimo", respondeu Vanessa. "Fica mais fácil. Pega a mão dela e faz a assinatura. Eu seguro o papel." O advogado já deixou tudo pronto.
transferência do imóvel e acesso total às contas bancárias. Vamos limpar tudo, Fábio. Ela nem usa esse dinheiro. Fica mofando lá no banco enquanto a gente está atolado em dívidas do seu carro novo. Será que ela não está ouvindo mesmo? Fábio hesitou. Vanessa riu. Uma risada seca, cruel. Olha para ela, Fábio. A luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Ela é um vegetal. Vamos logo com isso. Eles não viram minha mão direita, escondida sob a manta de crochê no meu colo. Eles não viram meus dedos apertando o botão de gravar no meu antigo smartphone, que eu mantinha escondido e sempre carregado. Eles achavam que eu não sabia usar tecnologia. Vovó não sabe nem ligar a TV, eles diziam. Mal sabiam eles que eu passava as noites lendo tutoriais na internet, aprendendo a usar a nuvem, aprendendo a enviar arquivos. Enquanto Vanessa guiava minha mão mole sobre o papel, forçando uma assinatura trêmula que nem parecia a minha, eles conversavam abertamente. Assim que vendermos a casa, a gente coloca ela numa instituição pública, daquelas do governo, disse Vanessa. Esse lugar aqui é muito caro. Estamos desperdiçando o lucro. É, você tem razão. Ela nem vai notar a diferença, concordou meu filho. O filho que eu carreguei no ventre. O filho por quem eu deixei de viver minha própria vida. Naquele momento, enquanto a caneta riscava o papel, algo morreu dentro de mim. A esperança morreu. A mãe boba e amorosa morreu. Mas, no lugar dela, algo muito mais forte despertou. Eu senti uma clareza mental gelada. Eu não era um vegetal. Eu era uma sobrevivente. E eu tinha acabado de gravar a confissão completa do crime deles. Quando eles saíram, sorrindo, com os papéis na pasta, achando que tinham vencido, eu levantei os olhos da mancha na parede. Olhei para a porta fechada e, pela primeira vez em meses, eu sorri. Não um sorriso de felicidade, mas o sorriso de quem tem um ás na manga. Eles achavam que tinham tirado tudo de mim, mas esqueceram que eu sou professora, e a aula de hoje seria sobre consequências. O silêncio que se instalou no quarto depois que eles saíram foi diferente. Não era mais o silêncio da solidão, nem o do abandono. Era o silêncio que antecede a tempestade. Eu fiquei ali, parada, com o celular apertado contra o peito, sentindo a temperatura do aparelho aquecer minha pele fria. Aquele pequeno objeto retangular, com a tela trincada no canto, tinha se transformado na arma mais perigosa que eu já segurei. Eles achavam que tinham levado minha dignidade naquela pasta de couro falso, junto com a assinatura trêmula que a Vanessa forçou minha mão a fazer. Mas o que eles levaram foi apenas papel e tinta. A minha vida, a minha verdade e, principalmente, a prova do crime deles, estava comigo. Esperei o som dos passos deles desaparecer completamente no corredor. Esperei ouvir o motor do carro ligando lá fora, o som arrogante daquele SUV se afastando. Só então permiti que meu corpo relaxasse da postura rígida de velha senil que eu vinha mantendo. Respirei fundo. O ar do quarto parecia menos pesado, carregado agora com uma eletricidade nova. Eu não sentia medo. Curiosamente, o medo tinha evaporado no momento em que ouvi meu filho concordar em me jogar num abrigo público para não desperdiçar o lucro. O que eu sentia agora era uma fúria fria, calculista, uma indignação que clareava meus pensamentos como um dia de sol após uma semana de chuva. Olhei para o relógio na parede. Eram 4 da tarde. O turno das enfermeiras mudaria em breve. Eu tinha uma janela de tempo. Tateei o fundo falso da minha bolsa de tricô, onde guardava um caderno antigo, de capa dura, que eles nunca se deram ao trabalho de abrir. Achavam que eram apenas rabiscos de uma mente confusa. Mas ali, na última página, estava anotado um número de telefone. Um número que eu não discava há anos, mas que guardava como um amuleto. Dr. Fernando Siqueira. Para o mundo, ele é um dos advogados criminalistas mais respeitados e temidos do Estado, conhecido por destruir argumentos em tribunais e por sua ética inabalável. Mas para mim, ele sempre será o Fernandinho, o menino magro, filho da lavadeira, que sentava na primeira carteira da minha sala de aula na escola estadual, 30 anos atrás. Lembro-me de ver os buracos nos sapatos dele.
Lembro-me de comprar os livros didáticos que a mãe não podia pagar e dizer a ele que a escola tinha doado, para não ferir seu orgulho. Lembro-me de dizer a ele: Fernando, a sua mente é sua maior riqueza. Ninguém pode tirar o que você aprende. Ele nunca esqueceu. Todo Natal ele me mandava um cartão. No último ele escreveu: Professora Clarice, se um dia a senhora precisar de qualquer coisa, minha gratidão é uma dívida eterna. Chegou a hora de cobrar essa dívida. Esperei a enfermeira da tarde, uma moça nova e distraída que vivia no celular, sair para o lanche. Com as mãos firmes, disquei o número. Chamou 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia na garganta. Escritório Siqueira em Associados, bom dia, atendeu uma secretária. Eu gostaria de falar com o Dr. Fernando, por favor. Minha voz saiu rouca, não pelo desuso, mas pela emoção. O Dr. Fernando está em reunião. Quem gostaria? Diga a ele que é a professora Clarice. Diga a ele. Diga que a lição de casa ficou difícil demais para eu resolver sozinha. Houve um silêncio na linha, seguido por uma música de espera. Segundos que pareceram horas. De repente, a voz grave e inconfundível dele entrou na linha, atropelando as formalidades. Dona Clarice? Professora? A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Fernando, respirei, sentindo as lágrimas quererem vir. Mas as segurei. Eu preciso de você. Agora. E preciso que você venha preparado para uma guerra. Contei a ele, resumidamente, onde eu estava e o que estava acontecendo. Não precisei de muito. A inteligência dele, que eu ajudei a lapidar, pegou as nuances rapidamente. O tom de voz dele mudou de preocupado para profissional e depois para algo sombrio. Não fale com mais ninguém. Não assine mais nada. Estou saindo do escritório agora. Em 40 minutos estou aí. Quando desliguei, senti uma onda de poder percorrer minha espinha. Eu não estava mais sozinha. Voltei para a minha cadeira, arrumei meu cabelo, passei um batom rosa claro que eu guardava escondido. Eu não receberia meu ex-aluno vestida de vítima. Eu o receberia como a mulher que eu sou. A chegada de Fernando causou um alvoroço no asilo. Eu ouvi o burburinho no corredor antes mesmo de vê-lo. Enfermeiras cochichando, a diretora do lar correndo para a recepção. Afinal, homens de terno italiano sob medida e pastas de couro legítimo não costumam visitar os idosos esquecidos do lar crepúsculo. Quando a porta do meu quarto se abriu, a diretora entrou primeiro, com um sorriso nervoso e bajulador que eu nunca tinha visto dirigida a mim. Dona Clarice, que surpresa maravilhosa! A senhora tem uma visita ilustre. Por que não nos avisou que conhecia o Dr. Siqueira? Poderíamos ter preparado a sala de reuniões. O quarto está ótimo, Fernando cortou, entrando logo atrás dela. Ele envelheceu bem, mas os olhos eram os mesmos do menino curioso de antigamente. Ele olhou para mim e, por um segundo, vi o choque em seu rosto ao ver o ambiente simples, o cheiro de mofo, a minha magreza. Mas ele se recompôs rápido. Gostaria de privacidade com a minha cliente, por favor. A palavra cliente caiu como uma bomba no colo da diretora. Ela saiu, fechando a porta com relutância. Assim que ficamos sós, Fernando veio até mim, ajoelhou-se ao lado da minha cadeira e segurou minhas mãos. Professora, ele sussurrou com a voz embargada. Por que a senhora não me ligou antes? Porque eu tinha esperança, meu filho. A esperança é a última que morre, mas também é a que mais nos faz sofrer. Respondi, acariciando o rosto dele. Mas agora chega de sentimentalismo. Levante-se, Fernando. Temos trabalho a fazer. Peguei meu celular e coloquei a gravação para tocar. O som preencheu o quarto pequeno. A voz da Vanessa destilando veneno, a concordância fraca e cruel do Fábio, o plano de venda, a falsificação da assinatura, a intenção de me jogar num abrigo público. Observei o rosto de Fernando enquanto ele ouvia. O maxilar dele travou. As veias do pescoço saltaram. Ele pegou um bloco de notas e começou a escrever furiosamente. Quando o áudio terminou, houve um silêncio pesado. Fernando respirou fundo, controlando a própria raiva.
Isso não é apenas imoral, Dona Clarice. Isso é criminoso. Temos aqui confissão de estelionato, apropriação indébita, violência patrimonial e psicológica, e falsidade ideológica, e com o agravante de ser contra a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso vai cair em cima deles como uma marreta. Isso é o suficiente para anular o que eles me fizeram assinar hoje? Perguntei. Suficiente? Professora, com isso aqui eu consigo colocar os dois na cadeia se a senhora quiser. Mas, no mínimo, anulamos tudo, bloqueamos as contas e pedimos uma medida protetiva. Eles não vão poder chegar a 500 metros da senhora. Balancei a cabeça. Cadeia? Não sei. Ele ainda é meu filho, mas eu quero justiça. Quero que eles sintam o peso do que fizeram. Quero que saibam que eu não sou um trapo velho. Fernando sorriu, um sorriso predador de advogado. Eles vão saber. Mas a senhora tem mais alguma coisa? Documentos da casa? Extratos? Foi aí que revelei meu verdadeiro poder oculto. Algo que nem Fábio, nem Vanessa, nem ninguém da família sabia. Eles acham que controlam meu dinheiro porque tem o cartão da minha conta corrente, onde cai a aposentadoria, comecei, baixando o tom de voz. Mas o Antônio, meu marido, ele era desconfiado. Antes de morrer, ele vendeu umas terras no interior que herdou do pai. Terras que o Fábio nem sabia que existiam. O dinheiro dessa venda, Fernando, eu nunca toquei. Está numa aplicação antiga, num banco que nem existe mais com o mesmo nome, foi comprado por outro. E está tudo no meu nome, com uma cláusula que exige minha presença física para qualquer movimentação. Os olhos de Fernando brilharam. E a casa? Continuei. Eles pegaram a escritura que estava na gaveta do escritório. Mas aquela é uma cópia antiga. Quando o Antônio faleceu e fizemos o inventário, eu fiz questão de instituir o usufruto vitalício com uma cláusula de inalienabilidade enquanto eu viver. Eles podem ter falsificado minha assinatura numa promessa de compra e venda. Mas nenhum cartório sério vai registrar a transferência daquela casa sem a minha certidão de óbito ou uma renúncia pública feita em cartório, na frente de um tabelião. Fernando começou a rir. Uma risada de alívio e admiração. A senhora é brilhante. Eles estão vendendo algo que não podem entregar e gastando um dinheiro que não é todo o que existe. Exatamente, confirmei. Eles já gastaram por conta. Compraram carro, viagens, contando com o dinheiro da venda da casa, quando descobrirem que a venda é impossível. Eles vão quebrar, completou Fernando. Vão se afundar em dívidas com os agiotas ou com os compradores que eles enganaram. Agora, o plano, eu disse, sentindo uma energia vibrante percorrer meu corpo, a mesma energia que eu sentia antes de dar uma aula importante. Eu não quero apenas processá-los à distância, eu quero olhar nos olhos deles, o cartório onde eles vão tentar registrar a fraude. Eu conheço o tabelião titular, o Sr. Mendes, ele é da minha época. Eu posso ligar para o Mendes, disse Fernando. Podemos preparar uma recepção para eles. Traçamos o plano ali mesmo, entre sussurros e anotações. Fernando cuidaria da parte legal, blindando meu patrimônio secreto e preparando a ação criminal baseada na gravação. Mas a cereja do bolo seria o flagrante. Eles marcariam de ir ao cartório na próxima semana para finalizar a papelada da venda da casa. Eu estaria lá. Não como a velhinha demente que eles deixaram no asilo, mas como a proprietária lúcida, acompanhada do melhor advogado da cidade. Antes de ir embora, Fernando segurou minha mão novamente. Vou tirar a senhora daqui, Dona Clarice. Hoje mesmo, se quiser. Tenho um quarto de hóspedes na minha casa. Não, cortei firme. Se eu sair agora, eles desconfiam. Eu preciso aguentar mais alguns dias. Preciso que eles continuem achando que venceram. A queda é maior quando se está no topo da arrogância. Volte para o seu escritório, prepare a papelada. Deixe que eu continue o meu teatro aqui. Afinal, descobri que sou uma ótima atriz. Ele beijou minha mão com respeito, deixou um cartão pessoal comigo e saiu. Quando a porta fechou, a diretora entrou correndo, quase tropeçando. Dona Clarice, o doutor Siqueira. Ele parecia muito sério. Está tudo bem? A senhora precisa de algo? Um travesseiro mais macio? Um lanche especial?
Olhei para ela com um olhar que não usava há meses, um olhar focado, direto e autoritário. Quero um chá de camomila, sem açúcar, e traga na minha mão, não coloque na mesa. E feche a porta ao sair. Quero silêncio. A mulher engoliu em seco e correu para atender. Sorri para o teto manchado de umidade. Aquele teto não me deprimia mais. Ele era apenas o cenário temporário da minha vitória. Nos dias seguintes, minha atuação merecia um Oscar. Quando Fábio ligou, fingi não reconhecer a voz dele. Quem é? É o moço da farmácia? Ele riu do outro lado da linha, disse para a Vanessa. Tá piorando rápido, amor, já nem sabe quem eu sou. Eu ouvi a celebração deles. Ouvi o som de taças brindando ao fundo. Eles estavam comemorando a venda da minha casa, o dinheiro que já estavam gastando mentalmente. Domingo a gente passa aí, mãe. Vamos te levar para passear. Ele disse com aquela falsa bondade. Passear? Que bom, respondi com voz trêmula. Gosto de passear. Mal sabiam eles que o passeio seria direto para a cova que eles mesmos cavaram. Durante a noite, eu repassava o plano, cada detalhe. A gravação estava salva em 3 nuvens diferentes, enviada para o e-mail do Fernando e para o e-mail de uma antiga amiga juíza, só por segurança. Eu estava blindada. Mas a maior transformação não foi nos documentos ou nas estratégias. Foi dentro de mim. A tristeza profunda de ter sido traída por quem eu pari e amei ainda estava lá, latejando como uma ferida aberta. Mas a sensação de impotência tinha desaparecido. Eu me olhava no espelho do banheiro pequeno e não via mais uma vítima. Via uma mulher que sobreviveu à viuvez, à ditadura, às crises econômicas, às salas de aula lotadas e barulhentas. Eu não seria derrubada por 2 gananciosos amadores. Na véspera do confronto, recebi uma mensagem de Fernando no celular escondido. Tudo pronto. O Sr. Mendes está avisado. A polícia estará à paisana no cartório caso eles tentem algo agressivo. Esteja pronta às 9 horas. Eu irei buscá-la pessoalmente. Apaguei a mensagem. Deitei na cama dura do asilo e, pela primeira vez em meses, dormi um sono profundo e sem sonhos. O sono dos justos. Amanhã seria o dia da colheita. E eles plantaram ventos a vida toda. Agora colheriam a tempestade. Comentem aqui. Vocês conseguiriam manter a calma e fingir demência ouvindo o próprio filho planejar sua ruína? Ou teriam explodido na hora? Quero saber a opinião de vocês. Amanhã. Amanhã eles vão conhecer a verdadeira Dona Clarice. O sol daquela manhã de terça-feira parecia ter um brilho diferente, mais nítido, cortante. Acordei antes mesmo da enfermeira entrar para a ronda das 6. Não precisei que me chamassem. Levantei daquela cama que nunca se moldou ao meu corpo. Dobrei os lençóis com uma precisão militar e fui até o pequeno armário. Eu não sairia dali, vestida como uma paciente. Eu sairia como Clarice, a matriarca, a proprietária, a mulher que eles tentaram apagar. Vesti meu melhor conjunto, uma calça de linho azul marinho e uma blusa de seda que eu guardava para ocasiões especiais e que, milagrosamente, a lavanderia do asilo não tinha estragado. Passei o batom, penteei os cabelos brancos para trás, revelando meu rosto, minhas rugas, minha história. Quando o Dr. Fernando chegou, pontualmente às 9, o asilo parou. Ele não estava sozinho. Veio com um motorista e uma assistente. A diretora do Lar Crepúsculo tentou barrar a saída, gaguejando algo sobre protocolos de liberação e autorização do responsável legal. Fernando apenas a encarou por cima dos óculos e disse, com uma voz calma que arrepiava: A Dona Clarice é uma cidadã livre, em pleno gozo de suas faculdades mentais, e está saindo por vontade própria. Se a senhora tentar impedi-la, será acusada de cárcere privado. Quer que eu chame a viatura agora? A mulher recuou, pálida, e abriu a porta de vidro. O ar da rua nunca teve um gosto tão doce. Entrar no carro confortável do Fernando, sentir o cheiro de couro limpo e o ar condicionado suave, foi o primeiro passo da minha reconquista. Eles já estão no cartório, Dona Clarice, Fernando disse, olhando o celular. O Sr. Mendes me avisou. Estão na sala de reuniões com os compradores e o corretor. Estão ansiosos para assinar a escritura pública.
Então, não vamos deixá-los esperando, respondi, sentindo uma firmeza nas mãos que eu não sentia há anos. O trajeto até o centro da cidade foi silencioso. Eu olhava a cidade passando pela janela, os prédios, as pessoas correndo para o trabalho, e pensava em como a vida segue indiferente às nossas tragédias pessoais. Mas hoje, a tragédia mudaria de endereço. Chegamos ao cartório. Aquele cheiro característico de papel velho, carimbo e burocracia invadiu minhas narinas. O Sr. Mendes, o tabelião, nos esperava na entrada lateral, longe dos olhares curiosos da recepção. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso e triste. Dona Clarice, sinto muito que tenha chegado a esse ponto, mas vamos resolver isso. Caminhamos pelo corredor até a sala de vidro onde a farsa estava acontecendo. De longe, eu os vi. Fábio estava sorrindo, batendo nas costas de um homem gordo de terno cinza. O comprador, imagino. Vanessa estava radiante, folheando os papéis, já calculando, sem dúvida, quantos zeros cairiam na conta. Eles pareciam tão felizes, tão vitoriosos. Era a imagem perfeita do triunfo da ganância sobre o amor. Fernando abriu a porta. O som da conversa morreu instantaneamente. Fábio virou a cadeira, o sorriso congelado no rosto se transformando numa careta de confusão e depois de pânico puro. Vanessa deixou a caneta cair. O barulho do plástico batendo na mesa de vidro foi o único som na sala por alguns segundos. Mãe? Fábio sussurrou, a voz falhando. O quê? O que a senhora está fazendo aqui? Quem te trouxe? Entrei devagar, apoiada na minha bengala de madeira, não porque precisasse, mas porque ela me dava um ar de autoridade. Parei na cabeceira da mesa, olhando de cima para baixo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Vanessa, disse com a dicção perfeita de professora. Vim participar da festa. Afinal, estão vendendo a minha casa, não é? Achei indelicado não convidar a proprietária. A senhora não está bem. Vanessa tentou, levantando-se, com aquele sorriso falso tremendo nos cantos da boca. Ela tem demência, senhores, disse ela, virando-se para os compradores assustados. Ela foge do asilo, inventa coisas. Amor, liga para a enfermeira, liga para o médico. Sentem-se, a voz de Fernando trovejou na sala. Ninguém se mexeu para pegar telefone nenhum. Eu sou Fernando Siqueira, advogado constituído da senhora Clarice. E se alguém der mais um passo em direção a ela, ou tentar fazer uma ligação, vou considerar obstrução de justiça. Fernando colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Estes senhores aqui, ele apontou para Fábio e Vanessa, estão tentando vender um imóvel sobre o qual não têm plenos poderes. A escritura que apresentaram é baseada numa procuração fraudulenta, obtida mediante coação de uma idosa que vocês alegam ser incapaz, mas que, curiosamente, consideraram capaz o suficiente para assinar um documento passando tudo para o nome de vocês. O comprador, o homem gordo, limpou o suor da testa. Como é que é? O corretor me disse que estava tudo certo, que a velha. Digo, a senhora estava de acordo. O senhor foi enganado, meu caro, eu disse, olhando nos olhos dele. Eu não estou de acordo. Eu nunca estive. Essa casa é minha. E, além disso, existe uma cláusula de usufruto vitalício e inalienabilidade na matrícula original. O Sr. Mendes pode confirmar. O tabelião deu um passo à frente. Confirmo. O imóvel não pode ser vendido ou transferido enquanto a dona Clarice viver. Qualquer documento que diga o contrário é nulo. Fábio estava branco como papel. Ele olhava de mim para o advogado, de mim para a esposa. O castelo de cartas estava desmoronando. Mas, mãe... Ele tentou, a voz chorosa, a mesma voz que usava quando criança para pedir doce. A gente só queria o seu bem. A casa é perigosa para a senhora. A gente ia usar o dinheiro para te dar mais conforto. Pare, eu cortei, seca. Não ouse insultar minha inteligência agora, Fábio. Não depois do que eu ouvi. Tirei o celular da bolsa. Não o escondi dessa vez. Coloquei sobre a mesa e apertei o play. A voz da Vanessa encheu a sala.
A luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Ela é um vegetal. Vamos logo com isso. Seguida pela voz do Fábio. Assim que vendermos a casa, a gente coloca ela numa instituição pública. Ela nem vai notar a diferença. O silêncio que se seguiu à gravação foi de morte. Os compradores olhavam para o casal com nojo. O corretor recolhia seus papéis, tentando ficar invisível. Vanessa começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de quem foi pega. Isso é montagem! Isso é ilegal! Ela gritou histérica. É prova! Respondeu Fernando. Aceita em juízo quando gravada por um dos interlocutores para provar crime. E temos muito mais. Temos os extratos bancários das retiradas que vocês fizeram da conta da aposentadoria dela para pagar o financiamento do seu carro de luxo, Fábio. Temos testemunhos das enfermeiras sobre o abandono afetivo. Fernando empurrou um documento na direção deles. Isto aqui é uma notificação formal. Vocês estão sendo processados por estelionato, apropriação indébita e violência patrimonial contra idoso. Além disso, estou entrando com um pedido de medida protetiva. Vocês estão proibidos de se aproximar da dona Clarice, da casa dela, ou de movimentar qualquer conta bancária vinculada a ela. Fábio desabou na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Isso vai acabar com a minha carreira. Se eu for processado, perco minha licença no Conselho de Engenharia. A gente está endividado, mãe. Eles vão tomar o carro, o apartamento. A gente vai perder tudo. Olhei para ele. Olhei fundo e vi, pela primeira vez, não o meu menino, mas um homem fraco, moldado pela ganância e pela falta de caráter. Você já perdeu tudo, Fábio, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer, mas não a limpei. Você perdeu a sua mãe. O dinheiro você recupera trabalhando, se tiver dignidade. Mas a confiança, essa não tem preço de mercado. Virei-me para o Sr. Mendes. Rasgue essa escritura fraudulenta, por favor, e prepare uma revogação total de qualquer procuração que eu tenha assinado nos últimos 5 anos. Imediatamente, dona Clarice. Saí da sala sem olhar para trás. Ouvi Vanessa gritando impropérios, culpando o Fábio, o mundo, a mim. Ouvi o choro desesperado do meu filho, mas não parei. Meus passos no corredor ecoavam firmes. Toque, toque, toque da minha bengala no piso de mármore. O som da justiça. A volta para casa foi a verdadeira viagem emocional. Quando o carro parou em frente ao portão de ferro, meu coração disparou. A casa estava lá. Um pouco descascada, o jardim com mato alto, mas estava lá. Minha. Fernando me ajudou a descer. Ele tinha providenciado um chaveiro, já que eles tinham trocado as fechaduras. Quando a porta se abriu, o cheiro de mofo era forte, mas por baixo dele eu sentia o cheiro da minha vida. Meus móveis estavam cobertos com lençóis, como fantasmas. Vou mandar uma equipe de limpeza aqui hoje mesmo, disse Fernando. E vou contratar cuidadores de confiança 24 horas. A senhora não vai ficar sozinha, mas vai ficar na sua casa. Caminhei até a sala. Puxei o lençol que cobria minha poltrona favorita. Sentei-me. O estofado abraçou meu corpo cansado. Olhei para a foto do Antônio na estante, empoeirada. Sorri para ele. Conseguimos, velho. A casa é nossa. Os meses seguintes foram de reconstrução. O processo correu rápido. Com as provas que juntei, o Ministério Público foi implacável. Fábio e Vanessa foram condenados a prestar serviços comunitários e a devolver cada centavo desviado da minha aposentadoria, além de uma indenização por danos morais. Tiveram que vender o SUV e se mudaram para um apartamento minúsculo na periferia. Fábio tentou me ligar várias vezes. Mandou cartas pedindo perdão, dizendo que a Vanessa o manipulou, que ele estava arrependido. Eu li as cartas, chorei sobre elas, mas não respondi. O perdão é algo que a gente dá para ter paz de espírito, e eu perdoei. Mas perdoar não significa permitir que a cobra te pique 2 vezes. A confiança, uma vez quebrada, é como um cristal. Você pode colar os caquinhos, mas a cicatriz sempre estará lá, e a peça nunca mais terá a mesma força. Hoje minha casa está cheia de vida novamente. Não com a família de sangue, que se provou indigna, mas com a família que a vida me deu.
Fernando vem me visitar toda semana. Traz os filhos dele, que me chamam de vó Clarice. Tenho 2 cuidadoras maravilhosas que tratam meu cabelo, fazem minhas unhas e ouvem minhas histórias de professora com paciência real, não fingida. Voltei a dar aulas voluntárias de reforço para crianças do bairro aqui na minha varanda. A casa cheira a bolo de fubá de novo. Eu venci. Mas a vitória tem um gosto agridoce. Olho para o quarto vazio onde meu filho dormia e sinto a falta do que ele poderia ter sido, não do que ele se tornou. Mas aprendi a lição mais valiosa de todas, e é essa que quero deixar para vocês. Nós, idosos, não somos passado. Nós somos história viva. Temos raízes profundas que sustentam a árvore, mesmo quando os galhos novos tentam nos cortar. Não subestimem nossos cabelos brancos. Eles não são sinal de fraqueza, são medalhas de sobrevivência. Não permitam que ninguém, nem mesmo filhos, tirem sua dignidade, seu patrimônio e sua voz. O amor de mãe é infinito, sim, mas o autorrespeito deve ser inegociável. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que está, lute, grite, grave. Busque ajuda. A justiça existe, mas ela precisa que a gente dê o primeiro passo. Agora, eu quero ouvir de você. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você perdoaria o Fábio e deixaria ele voltar para a sua vida depois de tudo isso? Ou manteria a distância como eu fiz? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui e me ouvir. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja nossas famílias de toda ganância. Tchau, tchau.